E hoje a pessoa que a gente está recebendo aqui no programa é uma pessoa importantíssima para o projeto Mulheres que Empreendem. Nunca vou me esquecer quando no Mulheres que Empreendem 2 a gente teve uma avalanche de gente querendo participar e não havia patrocínio suficiente para receber todo mundo. E ela chegou lá na Gambis, onde a gente estava trocando os ingressos, e prontamente falou: quantos patrocínios faltam para a gente receber mais X pessoas? Aí eu falei: 5 patrocínios. Ela foi atrás, buscou esses patrocínios, me ajudou, sou extremamente grata. Além disso, é uma mulher que eu admiro imensamente por tudo que ela construiu no empreendedorismo. Com vocês, Vanúzia Terence. É bondade sua. O meu muito obrigada, minha gratidão. A gente tem que se unir. Nós, mulheres, ao longo do tempo, a gente vem se fortalecendo cada vez mais na nossa área pessoal, na nossa área do empreendedorismo, no caso, do nosso trabalho, e nada mais, nada menos do que nos unirmos, né? A união faz a força. E é nesse intuito que eu fiz questão de ajudar, porque a mulher, ela tem que ter o seu espaço, tem que ter a sua independência, independente do lugar que ela esteja no momento, se ela está em casa, se ela está num trabalho, se ela está contente, se ela está descontente. Ali, quando a mulher vê outra mulher, tudo muda. E a gente inspira em outras mulheres, né, Gil? É verdade. Vanúzia, eu queria abrir a nossa conversa, né, o nosso bate-papo, te perguntando sobre como que você começou no empreendedorismo, né? Eu te conheço desde a Martinez, formei, e eu sempre que ouvia falar da Vanúzia, eu falava: gente, ela é tão bonita, ela é tão elegante, ela é tão, né? E aí, além disso tudo, né, uma ótima empreendedora. E você acabou de me contar aqui que antes da Martinez, você já empreendia em outra loja, que eu não te conhecia. Como que foi isso, assim, esse início? Então, desde os 13 anos, eu já vendia alguma coisa. Na época, a gente vendia, tinha pessoas que vendiam Avon, tinha outras pessoas que vendiam um monte de produtos. E eu comecei a vender também. Eu comecei a vender, eu não lembro agora o nome da marca, mas eu comecei a vender desodorante, batom. Eu já tinha 13 anos e eu já comecei ali, gostava do tino das vendas. Só que antes disso aí também eu dava aula particular. Com 13 anos eu já dava aula particular. Mesmo? Tipo para os coleguinhas? Tipo assim, eu estava na 7ª série, eu dava aula para quem estava de 1ª a 4ª. E eu tinha dificuldade em matemática. Eu tive uma professora, a Rosana, de aula particular. Nas exatas eu aprendia. Como eu tive a dificuldade de aprender, eu via a dor de quem tinha essa dificuldade. Maravilhosa. E aí eu comecei a dar aula primeiro. Você viu dar aula nisso particular, uma oportunidade. Maravilhosa. Aí aos 14, 15 anos por aí comecei a vender essas coisinhas e tudo. Aí 2º grau, continuando a vender. Aí depois, quando eu entrei para a faculdade, eu fiz letras. Quando eu entrei para a faculdade, eu falei assim, eu tenho que, né, que começar a trabalhar para pagar a faculdade. Aí eu trabalhei na loja da Jerusa. Não sei se você lembra. Lembro. Era ali perto, ali na Capitão José Apolinário? Isso, era ali. Aí eu comecei a trabalhar ali e vender minhas coisas. Trabalhar ali e vender as coisas. E assim foi, né? Enfim, o tempo se passou, mas logo que eu formei, eu me casei. E logo que eu me casei, eu engravidei. Então, parou. Aí eu fui para Campos, Rio de Janeiro. Fiquei lá 2 anos e meio, morei 2 anos e meio em Divinópolis. Voltei para Arcos em 1996. Casei em 91, em 1996 voltamos para Arcos. Aí, com isso tudo aí, eu falei assim, nossa, era mãe e já estava parada, queria fazer alguma coisa, comecei a dar aula. E na época que eu voltei, eu falei assim, nossa, dar aula tá desafiador para mim no momento, tá difícil. Aí o meu marido, né, falou assim, não, Valéria, você gosta tanto de vender, vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma loja?
Aí eu falei assim, vamos, né? Aí ele, né, com o intuito de me ajudar e tudo, a gente montou a Maroto Fashion. Ficava hoje onde é a Neide, da Vixnu. Sei. Aí era uma loja assim que começou com sapatos e aí ela foi crescendo e aí quando viu já estava vendendo roupa, vendendo acessórios, vendendo pijama, enfim. Mas foi uma época de muito desafio para mim, porque vender é uma coisa, mas ser gerir é outra. E aí eu apanhei muito, mas muito nessa época, porque eu comprava mais do que precisava. No meio de querer abraçar tudo, eu fui colocando muita coisa. Um mix de produto muito grande que fugiu do meu controle. E aí eu vi que eu precisava de ajuda, que eu não estava dando conta de gerir aquilo sozinha. Porque tudo ficava para mim, a compra, a venda, o controle financeiro da loja. Eu penei, gente, foi assim, eu não tenho vergonha de falar. Foi uma época que eu sofri muito, até adoecer, eu adoeci. Nossa, eu imagino. E naquela época nem tinha como buscar conhecimento fácil como é hoje, né, Vanúzia? Não tinha. Mas enfim, a loja era boa, era uma loja assim boa, que ficou assim, na época conhecida aqui. Até hoje eu encontro cliente que fala assim, eu tenho roupa da Maroto até hoje. Gente, que legal. A loja já fechou, né? Foi em 2010 que a loja fechou. Depois de mais de 23 anos quase, eu tenho roupa da sua loja até hoje. Tem gente que me fala. Enfim, quando aquilo, eu cheguei na época a me dar uma crise de pânico, de tanta coisa que eu tava ali no momento, tudo era novo pra mim. E você, mãe, que idade tinha seu filho? Mãe, ali é criança de 5 anos e 1 ano, mais ou menos, por aí. E nessa fase de idade eu falei assim, gente, vender é uma coisa, mas eu vou precisar de aprender. E aí eu comecei, como você falou, na época não tinha essas capacitações, que hoje não tinha. Não, gente, hoje tudo que você quiser aprender, você joga no YouTube, né? Você busca no Google e tal. Antigamente não tinha nada disso. Não era a época do nosso celular, não tinha celular. Mesmo a internet não era usada assim para esse fim, para esse meio. Não era popularizada, Não era popularizada, era pouco conhecida. Então, assim, foi uma época de muito desafio. Foi aí eu fiquei com a Maroto 7 anos. No final de 2009 para 2010, eu falei assim, eu não quero isso para mim. Eu quero uma coisa menor. Aí eu peguei e fiz uma pesquisa de mercado aqui em Arcos. Foi até pelo Sebrae. Eu pedi ajuda lá no Sebrae, uma ajuda, falei assim, eu quero fazer uma pesquisa de mercado. Qual é o comércio que Arcos precisa no momento? Qual é a carência que a cidade está precisando no momento? Que isso, foi muito à frente do tempo, né? Isso. Porque eu falo que eu tenho, meus pais empreenderam a vida toda, né? E eles não tinham isso, assim, a pesquisa de mercado, né? Nunca existiu. Eu acho que você estava bem à frente, né? Junto com a associação comercial da época também, que a associação, pessoal muito bacana, a Gilma, o João Paulo, que até hoje estão aí, eles me ajudaram muito, aí já me indicaram o Sebrae e tudo, e deu roupa masculina. Então, assim, daquilo tudo, daquele monte, aquele mix de produto enorme, aí eu já ia partir para um específico. Para um específico, que era roupa masculina. Aí eu resolvi, e eu sou assim, eu sou muito decidida. Eu não tenho medo de mudança. Quando eu quero mudar, eu mudo. E aí foi o ciclo. E outra coisa, na época vendia-se muito com notinha. E assim, eu fiquei com uma dívida enorme com notinha. E quando eu fui para Martinez, eu falei assim, eu não quero vender dessa maneira mais. Daqui para frente, a história vai ser diferente. Aprendeu com todos os erros? Aprendi, a gente aprende até hoje. Assim, aprender é constante na vida da gente, né? Então, aí eu chamei uma pessoa também, o João César, não sei se você lembra dele. Não.
João César teve um tempo aqui em Arcos, ele é de Piuí, e ele tinha trabalhado na Zump, trabalhou com a Josiane aqui na loja, e ele entendia muito de moda. Aí eu falei assim, João, você vai me ajudar. Então, do nome, aí eu falei assim, nós vamos arrumar um nome, uma identidade para a loja. Por que que eu vi essa necessidade? Porque a minha loja não tinha identidade mais. Entendi. Ela tinha tanta coisa que ela não tinha identidade. Eu falei assim, não, eu quero uma identidade para minha loja. Então, aí eu e ele, aí a gente foi, sentou, falou assim, vamos arrumar um nome para essa loja? Vamos arrumar um nome. E, enfim, Martinez. Por que Martinez? Porque era o sobrenome do meu esposo. O pai dele veio da Espanha, que teve uma história muito bonita, que agora eu não vou contar, mas muito sofrida. Nossa. Mas ele veio sozinho da Espanha para cá. E é um homem muito forte, um homem muito resiliente. Então a Martinez dava assim um nome expressivo, né? imponente. É verdade. Então vai ser Martinez. Martinez Formen, em homenagem ao meu sogro. Gente. E aí a gente foi. Você já tinha contado essa história em algum lugar? Assim, Acho porque que o não. nome? Acho que não. Eu achei maravilhoso, né? Tipo, que é uma identidade que veio da família de vocês, muito legal. Sim, né? sim. Tinha alguma coisa por trás do nome, né? Tem, lindo. Tem uma história, né? Porque as histórias, elas ficam, né? É verdade. Eu falo por isso que elas são vivas, né? Porque elas continuam. E aí foi. E a Martinez, no início, a gente sempre pensa que não vai errar. A gente sempre pensa nisso. E aí eu comecei. Nossa, gente, foi uma experiência maravilhosa. Porque aí eu fui estudar moda. Porque até então... Que demais! Aí eu falei assim, até então eu só vendia. Uhum. Aí eu vi que para você vender, você tem que saber, você tem que entender o que está acontecendo no mercado hoje. As tendências de moda. E você foi estudar moda masculina? Moda masculina também. Uhum. Aí de onde que vinha a moda? Quem ditava a moda para nós? Porque naquela época não é como hoje. Quando a gente ia para São Paulo, quando a gente ia para Belo Horizonte, a gente queria ver novidade. A gente via as novidades lá. Hoje em dia não. Com a internet, com o smartphone, tudo mudou. A moda está aqui. Ela está dentro de sua casa, né? E na época não era assim. Então aí eu comecei a estudar e era muito interessante que era assim, ó, 6 meses. Na Europa era 6 meses antes. Então no verão eu já comprava inverno, mas não tinha como hoje o que a mídia faz, que todo mundo sabe, todo mundo já está usando no verão, que vai usar no inverno. Entendi. Não tinha isso. Isso não existia? Não existia, então você tinha que buscar. Então quem chegava primeiro, bebia água limpa, né? Como se diz, né? Então eu fazia questão de buscar, aí constante busca. Aí eu fui estudar também moda masculina, como que o homem veste, a versatilidade da moda feminina, as cores, tudo. E eu achei muito bacana, eu aprendi muito com o João também, que me ajudou. E aí eu vi assim um leque diferente. Antes era feminino, era sapato, era tudo mais voltado para o feminino. Agora não, era só o masculino. Então um leque totalmente diferente. E o mais interessante que eu achava na loja é que eu vendia muita gravata. E eu pensava assim, gente, a gente não vê ninguém aqui, não tem executivo. Como que a gente vende tanta gravata? Eu não vejo ninguém usando gravata. Isso na Maroto? Na Martinez. Na Martinez já. Aí a gente vai entendendo, aí você vai começando a entender o porquê, as festas, isso, aquilo, um evento, né? E foi uma experiência muito bacana com a Martinez. Mas como eu estava falando, no início eu errei de novo, que eu comprei demais. A expectativa, né? Então aí eu comprei muito. É tanto que no primeiro ano de loja, eu fiz uma liquidação que os clientes amaram. É claro, né? Óbvio. Porque tinha, não é por nada não, tinha muitas roupas lindas e eu vendia assim a preço de custo, né? Entendi. Próximo ano, opa. Vou ficar mais esperta, né? O que eu vou fazer?
Aí já tinha também os programas, né? Aí eu já incluí o programa de estoque. Controle de estoque. Isso. E ali eu comecei a estudar. Eu falei assim, opa, preciso de estudar mais. Aí ali eu coloquei todas as marcas, quanto que eu comprava de cada marca, quantas peças, precificava, o imposto, quanto que aquela marca me dava livre, de líquido livre, qual era a marca que me dava mais... a lucratividade era maior. E ali eu comecei a aprender. Ali eu comecei a ver que a gente tem que fazer conta, que a gente tem que acompanhar, que tem que ser dentro de uma realidade, porque a realidade de Arcos, porque você chega na capital para fazer compra, quem vende marcas, multimarcas, sabe disso. Chega lá, todo mundo, nossa, leva isso, porque isso está usando, não, isso é bacana, não, porque esse aqui vendeu tudo e tal. Aí você chega cheia de entusiasmo, né? Fala assim, não, aí na hora que você chega para a sua cidade, que você na realidade, né? Ver a sua realidade, aí que você tem que trabalhar, que você tem que ir atrás dos clientes, que você tem que mandar condicional, era diferente. Então poderia ser em menor proporção. E isso eu aprendi também. Entendi. Aí eu fui aprendendo. Foi outra escola para mim. E assim, a gente vai aprendendo o jeito do homem, como que o homem compra, o que é importante para ele. Gente, deve ter sido muito desafiador, eu fico pensando. Porque assim, uma coisa é a gente fazer algo relacionado a gente mesmo, né? Sim. Assim, aí não que todo mundo se comporta como a gente, claro que não. Mas a gente tem pelo menos um parâmetro, né? A mulher mais ou menos gosta disso. Agora, por exemplo, eu não saberia absolutamente nada, assim, o que o homem gosta. Mas eu não sabia, aí eu fui aprender. Mas desafiador, né? Por isso que eu tô falando, porque não tem muito parâmetro, né? É um negócio que você tem que começar do zero, assim. Mas foi uma experiência muito gostosa. A Martinez me trouxe um momento muito bom, foi muito gostoso. Mas aí até a pandemia, né? A pandemia em 2020, aí o que aconteceu? Lá em casa, eu não sou daqui de Arcos, né? Eu tenho a minha família aqui, que é a minha tia, meu tio, que me criaram aqui, 2 primos. Então, a minha família não é daqui. E eu sozinha com isso tudo na pandemia, aí meu filho falou assim, ô mãe, ele já viu assim, como que estava na pandemia, por que a senhora não aproveita que a gente já está formando? Antes eu comecei 20 anos depois, né? Não, mãe, descansa um pouquinho. Agora a gente já tá formando, eu já estou formando, ele está formando em 2020. O Lucas também já está quase. O meu pai não tem férias, quase não tem férias. A senhora não pode sair, fica presa. Aproveita esse momento e quem sabe a senhora não faz uma escolha. E eu falo que as palavras têm poder, né? E eu fui pensar sobre isso. Naquele momento, embora fosse 2020, na pandemia, com toda essa dificuldade, naquele momento eu não estava devendo. Naquele momento eu estava assim, não estava sobrando nada, mas eu não estava devendo. Eu falei assim, eu tenho uma escolha. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu escolho ter a loja, mas aí eu sei que a loja vai me prender, que eu não vou ter liberdade. Vai ser isso, porque não tem jeito. Gente, quando a gente é dono, é diferente. Tem que ser você. E eu tenho outra escolha, que é agora viver, né? Aproveitar a família que antes eu não pude aproveitar. E igual eu falei, eu não tenho medo de fazer escolhas. Tem que ter muita coragem, porque a Martinez era uma loja consolidadíssima. Sim. Né? Assim, belíssima. Eu fui lá algumas vezes só para comprar, porque, né? Enfim, meu filho era pequeno ainda, mas lá era belíssimo, o atendimento era impecável, né? Uma loja consolidadíssima. E até isso eu estudei, porque você falando sobre o atendimento, né? Eu falei assim, não, eu quero
que todo mundo que chegar aqui nessa loja sinta como se estivesse em casa. Gente, um aroma. A loja era um cheiro, não era? Sim, até hoje eu tenho o cheiro dela lá em casa. Um aroma delicioso. Falar em aromas, né? Por falar em aromas, cheirinhos da Gi, vamos fazer um jabá. Isso. Mas realmente foi tudo planejado com muito carinho. Mas aí esse momento chegou. Esse momento chegou e eu falei sim, vai ser agora. Sabe por quê, gente? A gente não pode ter medo de fazer escolhas. Tudo é bom, né? Tudo que a gente faz, a gente tem um aprendizado, a gente tem um sofrimento, a gente tem um processo, a gente tem um aprendizado, mas a gente tem que fazer escolhas para a nossa vida, escolhas para você. E no momento eu tive que fazer uma escolha que foi muito difícil, igual você falou, não foi fácil, mas que graças a Deus foi muito bem pensada. Ela não trouxe para mim nenhuma frustração. Ela trouxe para mim saudade. Foi uma escolha muito consciente. Isso, foi muito consciente. Ela trouxe para mim saudade, que foi um tempo tão gostoso, foi um tempo tão bom. Imagina. Foi um tempo maravilhoso que eu vivi, mas passou. E aí eu falei assim, tá, eu vou deixar isso aqui, mas eu gosto de pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de escutar pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de estar em contato com pessoas. Eu gosto. Eu já sei onde você vai parar. Antes de você falar mais, espera aí que a gente vai chamar só os nossos patrocinadores. Vocês prestem atenção, sou muito grata a todos os patrocinadores que estão nos ajudando a fazer isso aqui tudo acontecer, inclusive a Vanusa é uma delas. Obrigada. Igual a gente falou, mulheres ajudando mulheres, colaborando com outras mulheres, para sair de onde você está, para dar um passo a mais. Né? Verdade. E aí eu falei assim, opa, o que eu gosto? Aí eu já comecei a pensar em outra coisa, que já era outra fase da vida, que já estava começando, né? Eu falei assim, opa, e a minha longevidade? Aí eu comecei a pensar, como que eu quero viver daqui a 5, daqui a 10, quem sabe 15, 20, não sei, né? A gente está aqui, Deus é que sabe, mas a gente sempre pensa numa vida com qualidade. Sim. Né? E eu falei assim, parar, eu não vou parar. Eu quero mexer com alguma coisinha. E aí eu falei assim, o que eu gosto? Que é muito importante a gente se posicionar. Quem é você, o que te dá prazer, o que você gosta. E eu, graças a Deus, eu falei assim, opa, o que a Vanusa gosta? Como que a Vanusa vai querer viver daqui a um tempo? E aí eu pensei, eu gosto de academia. Quem me conhece sabe que de segunda a sexta eu tô lá na academia. Não é à toa que dá com esse corpaço, né? Nossa Senhora, maravilhosa. Mas eu fico... Mas brincadeira, né? Mas eu fico pensando assim, gente, não é pelo corpo, é pela saúde também. É claro que uma coisa agrega a outra, mas se você não faz atividade física porque não gosta, então faça sem gostar, porque é necessário. Que é o meu caso, que no caso é o meu caso. Mas é isso mesmo. E aí eu falei assim, vou vender roupa fitness, porque é o que eu gosto, né? Que é uma das coisas que eu gosto, praticar atividade física, estou ali na academia, e aí eu comecei a trabalhar com roupas fitness online, mas assim, gente,
Eu entrego, eu busco, mas com liberdade. A gente tem mais liberdade, porque antes eu não tinha, no comércio físico eu não tinha liberdade. E hoje, graças a Deus, eu tenho liberdade. E aí também eu comecei a estudar novamente. Aí eu fiz um curso que chama Os 7 Segredos da Longevidade Feminina. Eu falei assim, pronto, se eu quero ter uma longevidade saudável, então eu tenho que estudar também para me saber como eu posso chegar lá. E eu fiz um curso também no tema longevidade saudável. E dentro disso aí tudo, o que eu descobri? A gente tem, né? Para a gente ter uma longevidade saudável, é claro, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que praticar atividade física, o sono é importantíssimo, porque é nesse tempo que nosso organismo faz o ciclo circadiano, né? Que a gente fala. Ali os hormônios, é onde os nossos hormônios, ali é que o funcionamento dos nossos hormônios é tudo durante o sono. Você tem que cuidar da sua saúde, é claro, né? Tem que ir no médico, você tem que socializar, fé, espiritualidade. Então, aliado a isso aí tudo, eu escolhi um desses temas também, que eu trabalho para ajudar outras mulheres, que eu faço um estudo bíblico na minha casa toda quarta-feira. Então, eu escolhi o tema fé e espiritualidade. Aí você vai me falar assim, é religião? Não, estudar a Bíblia. Porque você já viu falar assim, que o conhecimento te liberta? Liberta. Então, nessa questão, quando você conhece, aí aquilo também te liberta. É verdade. E aí eu uni, eu peguei um do tema, a atividade física, que eu gosto de fazer, mas a fé e a espiritualidade para ajudar outras mulheres também. Então, hoje eu trabalho com roupa fitness e também nessa questão a gente está sempre se ajudando, né? Ali passam pessoas ali que umas passam, vão embora, outras vêm, outras passam e a gente está sempre em movimento. Maravilhosa. E aí, a gente falando de longevidade, né? Como que você está falando, essa é uma palavra que nem todo mundo sabe exatamente o significado, né? As pessoas acham, envelhecer, ficar mais velha, mas o significado de longevidade é um significado mais amplo. Sim. Sim? Sim. Quando você pensa assim, está um tempo distante, está um tempo longe. Quando você vai para uma cidadezinha aqui perto, você fala assim, Pains está pertinho, né? Então a gente vai colocar assim no lugar da nossa idade. Você fala assim, uma semana está tão pertinho, né? Um mês. Mas aí você pensa assim, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aí tá longe, né? Aí, você já se imaginou, você hoje, né, vocês que estão ouvindo a gente, você aí, quantos anos você tem hoje? Você já se imaginou daqui 1, 2, 5, 10 anos? Como que você quer estar? Então, não vamos definir desse jeito, que é mais simples, né? A longevidade é o tempo. É o tempo que está longe, né? Ele está longe, mas você pode fazer uma escolha hoje para você chegar lá melhor. Porque tudo que a gente cuida hoje, se eu tenho um cachorrinho, se eu cuido bem do meu cachorrinho, eu dou ração para ele come na hora certinha igual nós, né? Então a probabilidade dele durar mais tempo com qualidade de vida é 1. E vamos colocar isso para nós. Nós estamos aqui hoje. Se eu hoje falar assim, não quero praticar atividade física, eu não quero fazer nada, eu quero comer mesmo, porque a vida passa, e eu quero comer tudo que eu tiver com vontade, eu não estou pensando a longo prazo.
a longevidade é o longo prazo. Não é você pensar só no hoje, mas é você pensar a longo prazo. Tomar as suas decisões baseadas, sim, no hoje, porque a gente precisa pensar, né, no presente, isso, mas lá na frente. Isso, né? Com um resultado lá na frente. Então, é como se você investisse no seu empreendimento hoje para ele dar lucro amanhã. Muito parecido com o empreendedorismo, né? Sim. Então, é esse lucro. Será que eu vou, daqui 10 anos, eu vou ter lucro ou prejuízo? Né? É verdade. Então, é sobre isso. E quando a gente fala, só que é claro, quando se trata de ser humano, aí envolve muita coisa, né, gente? É diferente. Aí envolve a nossa emoção, envolve hormônio, envolve muita coisa, saúde. Aí você vai pensando, alimentação, o que contribui, a alimentação, o sono, envolve isso tudo. Então, o que você quer ser amanhã depende do seu estilo do estilo de vida que você está levando hoje. É o que você está plantando para amanhã. Então, se hoje eu faço a minha parte, pode ser que aconteça alguma coisa, interfira, né, nesse plano aí. Mas se der tudo certo, né, nós esperamos que dê, porque a gente vive para isso, né? Eu falo que é a fé, né? A gente tem que ter fé. A fé é isso, é a certeza de que vai acontecer. Sim. Você não está vendo, mas vai acontecer. A gente tem que ter fé. E a gente, aí você está contribuindo para você ter uma qualidade de vida melhor, uma independência. Porque você já imaginou, se hoje o meu estilo de vida é um estilo de vida que está me matando aos poucos, quando eu chegar lá na frente, eu não quero viver com dependência. Eu não quero viver sem poder fazer as minhas escolhas, não é verdade? É verdade. Sem poder fazer uma viagem sozinha, sem poder abaixar, levantar. Sem autonomia, né? Autonomia, fazer as suas escolhas. Então, é por isso que eu achei importante trabalhar dentro desse tema, uma longevidade saudável. Os seus hábitos de hoje vai definir se você vai ser saudável amanhã ou não. E se tratando de tempo, quando você está novo, você não dá muita importância para isso. Porque parece que essa longevidade está tão distante que você não quer pensar nela. Mas quando você chega nos 50, igual eu, né? Você fala assim, opa, quanto tempo que eu já vivi? Se for, né, de acordo com a probabilidade, né, de vida, né, a mulher hoje no Brasil vive mais ou menos 73 anos, a média, né? Então, se for daqui 23 anos, como que eu vou estar? Opa, eu já vivi quanto tempo? Então, eu já vivi 50, já passou. Já vivi 2 terços, né? Já 2 terços que eu, né? Então aí você tem que pensar em você. Aí você tem que priorizar você mesmo. Porque tudo passa. Mas o que fica é o que a gente vive, o que você fez, como que você pôde viver tudo isso, aproveitar a sua família, os seus amigos, passear, fazer suas escolhas, ter a sua independência, aí isso pesa, tá vendo? Como que é diferente? É verdade. Então, foi diante dessa escolha, desse pensamento, que eu fiz, né, diante desse pensamento que eu fiz a minha escolha, né, de deixar umas coisas, não que elas fossem, não tivessem importância, mas que daquele momento para frente eu pudesse priorizar um pouco o modo de vida, dar atenção mais para a família, que nunca tinha, né? Eu tenho família que mora fora, eu nunca podia ir, nunca passei um Natal com eles. Esse ano, graças a Deus, eu pude passar. Então são detalhes que são importantes na nossa vida.
E você falou uma coisa interessante, eu até lembrei de uma coisa que o João Rafael falou aqui com a gente no nosso bate-papo, que eu guardei muito na memória. Que o João falou assim, que quando a gente tem uma plantação, né? A gente tem essa plantação, a gente olha, a gente planta e aguarda para colher. E aí, no meio da conversa, ele falou assim, vai chover? Não sei. Mas o que me cabe é plantar, né? E eu acho que é isso que você está falando, assim, muita gente eu acho que não cuida do próprio corpo, não cuida da própria mente, né? Pensando, mas pode acontecer alguma coisa, eu posso dar uma doença, né, que não tem nenhuma causa específica, então acho que não, acho que é melhor não fazer. E aí é como se a gente não estivesse plantando. Né? Então, assim, eu penso que a longevidade é a colheita. Sim. Do que a gente plantou a vida toda. Sim. Né? E aí a gente vai plantando. Se vai chover para a nossa colheita ser do jeito que a gente espera, a gente não sabe. Sim. Mas só nos cabe plantar. Isso. Né? Mesmo porque interferências há em todos os momentos da nossa vida. Quantas coisas não acontecem que fugiu do nosso controle? É verdade. Que não dependeu da gente, mas que aconteceu. Não é verdade? Uhum. Então, a gente não pode fazer uma coisa pensando nas interferências que podem acontecer ali. Porque senão a gente não faria nada. É verdade. A gente parava no meio do caminho. Então, eu acho que nós, enquanto pessoas conscientes, enquanto pessoas que pensam em ter essa longevidade saudável, ela tem que cuidar sim, ela tem que fazer a sua parte, ela tem que plantar, né? Com toda certeza. Ela tem que plantar. Agora, as interferências, elas podem acontecer a qualquer momento, mas são coisas que não vão depender de você. Exato. Uma coisa é o que depende de você. Outra coisa é aquilo que não dependeu de você. É a história, né? Vai chover? Isso. Vai acabar com a plantação essa chuva? A gente não sabe, né? Mas tem que plantar, né? Porque o que cabe a gente é porque plantar. Porque muitas vezes a gente planta não é pra gente. Às vezes planta pro futuro, né? Para as gerações futuras, isso. Né? Porque senão a gente seria um ser humano muito egoísta. É verdade. Não é verdade? É verdade. E muitas vezes também, eu pensando numa longevidade saudável, eu não estou pensando só em mim. Claro. Eu estou pensando nos meus filhos, nos meus netos, o quanto que eu posso ajudar minhas noras, se eu tiver saúde, se eu tiver bem. Então, é nisso tudo que a gente pensa. A gente não pensa somente em nós, sendo egoísta. A gente pensa o que a gente pode contribuir com isso tudo. Né? E fora isso, igual a gente recebeu a Cida aqui, e ela falando, né, que com a gente que já está quase 70, né, e aqui contribuindo com outras empreendedoras, né, para além da família, que eu sei que ela contribui muito também, mas ela vai além da família, estava aqui generosamente, né, cumprindo seu papel. Por quê? Porque está bem, né, física e psicologicamente. Quando a Gi, né, assim, me chamou, sempre que eu posso, gente, eu só não vou ajudar quando eu não puder. Porque é isso aí, você não planta só para você. A gente planta pensando em alguém, né? Hoje ainda falei, né? Falei, nossa, por diversas vezes eu pensei se valia a pena continuar com Mulheres que Empreendem, que é uma trabalheira danada, né? É muita gente envolvida. E falei que quando você me ajudou, foi um dos momentos que eu tive certeza que valia a pena. Porque não era só eu, não se tratava só de mim, né? Era tanta gente envolvida com aquilo ali e tanta gente envolvida a ponto de uma pessoa chegar de fora e falar, não, quantos que faltam, eu vou te ajudar, né? E aí eu falei, meu Deus, é muito maior do que eu, né? Muito egoísmo da minha parte, pensar, ai, nossa, isso é muito difícil. É difícil, tudo que a gente faz na vida, que for bem feito, é difícil. Não tem nada fácil. Né? E aí a gente faz, né? Você é sempre muito generosa, sou muito grata. E quando a Gi me chamou para vir, eu falei assim, gente, que forma que eu vou contribuir, né? Assim, nessa entrevista. Então, assim, pela história de vida, eu acho que todos nós aprendemos. Eu fiquei pensando, né? Mas por que ela me chamou? Não tem, né?
tanta história diferente assim para contar, mas eu creio que é isso, é por isso, é pensando assim, que nós podemos sim, às vezes qualquer atitude que você toma, você ajuda tantas pessoas e não precisa de ser grandes atitudes, uma pequena atitude, porque isso aí é pequeno. E eu sempre acreditei muito no ser humano, no lado bom das pessoas. E assim, quando eu vejo assim que tem uma pessoa querendo fazer alguma coisa para ajudar alguém, aquilo ali me impulsiona a fazer parte daquilo ali. E eu acho que a gente vai virando uma grande onda, né? Assim, quando a Cida também me disse sim, né? Lá para fazer o Mulheres que Empreendem lá na Gambis, me deu uma empurrada assim, minha filha, você tem que ir. Tira da zona de conforto. Não, e assim, você tem que ir, né? Olha quem está acreditando em você, foi o que eu pensei. Olha a pessoa que está acreditando em mim, pelo amor de Deus, eu tenho que ir. E aí eu, impulsionada por ela, né, por você, pelo seu ato de generosidade também, e aí a gente chega lá e a gente impulsiona quem está assistindo, né, porque eu recebo esse feedback do Mulheres que Empreendem ao vivo na rua praticamente todos os dias, alguém me para e fala, e tal. E aí a gente vai fazendo uma onda, né, de impulsionamento, assim, vai virando um movimento muito legal. Isso, é muito gostoso. Um movimento que é uma palavra que você gosta também, né? Isso. Eu acho que a gente tem que estar em movimento, né? Porque se a gente ficar parado, a gente não acontece nada. Nada, exatamente. Então a gente tem que movimentar. Já viu quando você tá ali, porque tem dias bons e não tem dias tão bons assim, né? Tem aquele dia que a gente tá meio assim, assim, nossa, hoje eu tô desanimada. Não, mas eu tenho que movimentar. Vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Aí você movimenta, você muda a história todinha. Maravilhosa. Ó, eu queria chamar de novo mais patrocinadores, tá? Que a gente tá com muita gente legal nesse projeto. Fiquem aí com os próximos patrocinadores. Vanúzia, eu queria te perguntar se você pudesse escrever uma mensagem no WhatsApp e enviar para todas as empreendedoras do mundo, assim, o que estaria escrito nessa mensagem? Acreditem em Deus e em você. Há uma força dentro de todas nós, de todas as pessoas, que está lá dentro e que você pode desenvolver. Tenha fé e acredite que pode se realizar. Então, assim, eu creio muito nessa parte minha de fé. O que é fé para mim? Fé é a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho essa certeza tão forte dentro de mim, que quando eu quero uma coisa, coloco Deus na frente e ajo. Porque você tem que agir. Porque o milagre, até para o milagre acontecer, você tem que querer e desejar. Senão ele não acontece. É verdade. Então, eu creio nisso. Então, assim, acredite, tenha fé. Tenha fé em Deus e acredite em você. Tem uma força dentro de você, mulher. É só você se enxergar, descobrir o que está dentro de você, que você é valiosa. Há essa força que nem você conhece. Então, descubra e vá. Ai, maravilhosa. Queria te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite. Nossa. Você sabe o quanto que eu te admiro. Eu fico até cansada de falar isso para você, mas você sabe o quanto eu te admiro, tanto que eu sou grata a você por tudo que você já fez pelo projeto Mulheres que Empreendem, por mim pessoalmente também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, eu te admiro muito como mulher. Obrigada. Eu espero que você tenha cada vez mais sucesso, que Deus abençoe a sua vida, que você faça as melhores escolhas da sua vida, para que você seja muito, muito feliz. E vocês também. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o que a gente faz é tudo com amor
e gratidão. É verdade. E a gratidão é muito grande estar aqui com vocês. A minha gratidão de você ter aceitado meu convite é muito maior. Obrigada. Um abraço, gente. E assim a gente encerra mais um programa com essa mulher que, além de maravilhosa, é inspiradora. Te espero no próximo programa.